Vamos passar aqui para a pauta da prisão do presidente do Banco Regional de Brasília, o BRB, o Paulo Henrique Costa. Ele está sendo acusado pela Polícia Federal de negociar uma propina de 146 milhões de reais com o Daniel Worcário em imóveis de luxo aqui em São Paulo e em Brasília. Imóveis para a família, para ele, para a esposa, etc. Para eles utilizarem. E na decisão aparecem os diálogos do Paulo Henrique Costa com o Daniel Worcário. E eu separei aqui alguns trechos a respeito. Lembrando que você tem um vínculo com o governo do Distrito Federal, gestão era do Ibanez Rocha, que está aí sendo criticado há muito tempo por todos esses vínculos com o Master, inclusive por meio também de escritório de advocacia, contratos milionários, e tem dito que não tem nada a ver com a história, que não fez nada de errado, etc., e que defendia até publicamente a aquisição do Banco Master pelo BRB, com todos os créditos fraudulentos, por 12 bilhões de reais, tudo aquilo que a gente já viu aí ao longo dos últimos meses. Vamos colocar o primeiro print dessa história, produção? Olha só a mensagem. Amigo, obrigado pela conversa de hoje. A cada passo o caminho está mais claro e estou mais empolgado com o que vamos construir. Além disso, dou muito valor ao alinhamento pessoal e acho que estamos bem alinhados em relação ao trabalho, visão de mundo e perfil. Estou trabalhando para lançar a operação amanhã ou no mais tardar na segunda-feira. O governador, olha aí, a menção ao Ibanez Rocha, me pediu que preparasse um material para a argumentação dele, porque vamos receber críticas. Fecho aspas aqui, deixa o print na tela, produção, que eu ainda vou terminar a leitura. O governador pediu para preparar um material para argumentação porque vamos receber críticas. Quer dizer, o sujeito que está ligado ao Worcário, que está operando para que haja uma aquisição que vai beneficiar o Worcário e ajudar a se livrar do rastro de sujeira e ainda sair talvez mais bilionário, ele sabe que essa operação vai ser criticada. Mas como ele está lá envolvido, recebendo imóveis de luxo, visitando, inclusive, comentando nas mensagens, como vocês vão ver, não, vamos preparar aqui a argumentação, etc. Vamos fazer esse negócio funcionar. Então, assim, é óbvio que essa mensagem compromete. Pode não ser suficiente para uma condenação, mas do ponto de vista político, administrativo, moral, o governador que está envolvido aí em toda essa história da operação e de uma maneira muito ruim. Continuando, abro aspas. Acredito que aquele desenho de CEO da holding financeira ou da empresa financeira consolidadora, com participação no conselho do BRB e da empresa de private equity, vai ser o mais funcional e que gera sinergia entre todas as empresas. Se o Daniel puder fazer e enviar o contrato, seria ótimo. Conversei com a minha esposa e estaremos em São Paulo na próxima semana. Seria legal mostrar o apartamento para ela. Assim ela também vai se ambientando. Dia 1/3 está logo aí. Acabei de pousar em Salvador e estou trabalhando na Renogrid. Um forte abraço. Fecha. Então tá aí uma mensagem do Paulo Henrique Costa para a turma ali do Worcário. E aí vamos entrar nas trocas diretas. Tá lá no item 25 do relatório. Conforme Paulo Henrique levava sua esposa para visitar os apartamentos luxuosos oferecidos por Daniel Worcário, ele informava este último. E aí eu vou ler aqui o diálogo, mas olha, é isso que acontece nas sombras da República. Eu estou aqui em São Paulo, e enquanto a gente está aqui vivendo, trabalhando, etc., tem gente que estava visitando imóvel em troca de uma operação dentro de um banco público. É assim. E eu fiz um comentário mais cedo no X e repito aqui agora, porque não consigo esperar. A impunidade, na época da Lava Jato, para todos aqueles que estavam envolvidos, acusados, ou que receberam, para ser assim mais direto, porque muitos receberam mesmo, receberam propina sob forma e reforma de imóveis. A impunidade geral para essas pessoas, naturalmente, pelo visto, fez com que certas autoridades se sentissem muito seguras para seguir o mesmo caminho de receber propina sob a forma de imóveis. Não é algo que realmente gere um medo nessas autoridades, porque você não tem um histórico de responsabilização e punição. Então, aparentemente, essa gente tem na cabeça de que esse crime compensa. Bom, Paulo Henrique diz, estive
no outro imóvel, né? Não falou a palavra imóvel, mas é que está subentendida. Hoje de manhã, a esposa ainda está meio cismada. Seria ótimo olhar outro para construir uma referência. Aí o Vorcaro, por quê? PH, hoje estava com a região toda fechada. Seria bom dar o parâmetro. Vorcaro, tá, esse outro é uma cobertura, já pensando em trazer família. PH, eu venho na frente mesmo e elas vêm depois. Boa. Vorcaro, vale a pena ver. PH, claro, qual o empreendimento? Vorcaro, outra coisa, quando tiver um tempinho aí, final de semana, veja se conseguimos falar. Essa semana estou com um gargalo de 300 milímetros na quarta, queria bolar contigo que acha que poderíamos conseguir fazer. PH, meu foco é nisso nessa semana. Já monto uma estrutura na segunda com a equipe. O que ainda temos de carteira varejo? E aí equilíbrio com PJ. E o Vorcaro, vou levantar aqui com a minha turma e te volto. Quer dizer, é negócio e imóvel sendo mencionado na mesma conversa. Quer dizer, você me ajuda aí com esses negócios e eu te arranjo uns imóveis aqui. Eu fico pensando na situação da família, na esposa, não estou aqui para incriminar ninguém, etc. Mas o que será que ele disse para a esposa? Ele disse de onde estava vindo? Imagino que vai se alegar que não, etc. E, de fato, não é o foco, a família. É porque eu lembro da série Ozark, por exemplo, em que o protagonista, uma das minhas séries favoritas de todos os tempos, eu acho maravilhosa, recebe ali uma proposta em razão do seu talento para contabilidade e tal, para lavar dinheiro para um cartel mexicano. E aí ele conversa com a mulher. Já começa meio eles metidos no negócio, mas depois tem um flashback e tal, e aí se volta uma conversa que eles tiveram sentados no sofá de casa. E ele abriu o jogo para a mulher, olha, tem essa oportunidade aqui, e aí vamos, mas não sei o quê. Aí a mulher acaba topando. E fica tudo muito claro que foi uma decisão do casal entrar no crime organizado. E eu fico pensando, quando eu leio esse tipo de diálogo, o que o sujeito envolvido disse para sua família e o que a família pensou quando estava visitando esses imóveis de luxo, que a compra viria por meio do salário dele. São questões aí a serem elucidadas. Bom, já passamos para o próximo, produção? O Daniel Vorcaro fala ali, preciso dele feliz. E aí a Polícia Federal omitiu ali o nome de uma corretora para preservar essa pessoa que não tem nada a ver com esses esquemas e fala, reverte isso aí. Essa mensagem aparentemente foi uma mensagem para uma corretora, dizendo que, o Vorcaro falando para a corretora que estava mostrando imóveis para o Paulo Henrique Costa, que ele, Vorcaro, precisa do então presidente do BRB feliz. Porque o Vorcaro precisa dele para operar a seu favor nessas negociações. Olha só como funciona o esquema na sombra do poder no Brasil. Item 27. Em outra troca de mensagens, há fortes indícios de que Paulo Henrique e Daniel Vorcaro ajustaram um valor milionário a título de corrupção e que referido montante precisaria corresponder a um dado número de imóveis luxuosos. Isso é maravilhoso, né? Troca de mensagem para definir aí. Quanto custa você me ajudar? Não estou dizendo que eles falaram isso, estou interpretando. Agora eu vou às aspas fiéis. Paulo Henrique, fiz as contas para chegar no valor que combinamos. Dependendo dos valores finais, sairia o Casa Laffer, que está no contrapiso, apagando algumas mensagens. Olha, me parece, né, que ele está se referindo a um imóvel. Tô fazendo minhas contas aqui de quanto eu vou cobrar de você de propina, etc., pelo raciocínio da Polícia Federal, claro, né? Não estou acusando ninguém, é a PF que expôs. Mas eu estou analisando. Eu acho que aquele imóvel lá, um imóvel luxuoso, Casa Laffer e tal, aí aquele ali vale essa operação aqui e tal. E ainda fala ali, apagando algumas mensagens, aparentemente está querendo apagar os rastros justamente para ninguém saber depois. Mas a polícia conseguiu recuperar. E o Vorcaro diz, você diz Casa Leopoldo, né? Cobertura que você foi, porque o Heritage melhor que o Laffer, não? Tá perguntando, mas aquele é mais gostoso, aquele é mais luxuoso, aquele é mais bonito, aquele tem isso aqui, melhor e tal. E o Paulo Henrique, esse era enorme. A Cris nos levou no Casa Laffer, um apartamento tipo. Sim, bem melhor. E o Vorcaro, e vamos ter os delas novos de agora. E em troca de mensagem, continua a PF, e na decisão, me parece, do André Mendonça, né, ele resumindo o relatório da PF, Paulo Henrique cobra de Daniel Vorcaro o avanço em relação aos imóveis que lhe seriam transferidos por intermédio de pessoas jurídicas.
O Paulo Henrique PH, que eu estou chamando aqui para abreviar. Amigo, pessoal esperando o seu de acordo, quer dizer, o seu ok, sobre os imóveis de São Paulo. Pode ajudar? Tá lá cobrando do Vorcaro. Ó, tô precisando receber aí para te ajudar. Você pode me ajudar que eu te ajudo? Me ajuda a te ajudar? E o Vorcaro do meu lado, dei carta branca. Onde está travado? Pode me falar. Pode me falar? Eu já agilizei aí para você. Se está dando algum problema, me avisa que eu resolvo, né? Aliás, eu tenho uma mensagem do Vorcaro dizendo que ele é o resolvedor de problemas. Depois da cobrança pelos imóveis, Paulo Henrique deixa claro que estaria cumprindo sua parte no ajuste ilícito. PH diz, desculpe dar trabalho, é que estou focado na agenda que combinamos e fico em cima de todos os assuntos até resolver. Desculpe dar trabalho aí, ficar te cobrando propina, sabe como é que é e tal, mas se puder me ajudar rápido. Vorcaro, aí o Vorcaro diz, nada, isso não é trabalho, eu sou o resolvedor de problemas. Isso, pois é, tá aí, eu já estava dando spoiler. Imagina, rapaz, isso aí não dá trabalho pra gente não, a gente paga aí imóvel, se for pra ganhar bilhões e tal, você mexe aí os seus pauzinhos que eu mexo os meus aqui, tamo junto, parceiro. Bom, o Paulo Henrique diz, estou tratando de carteira de outro lado. Pois é, tá dando satisfação ali pra quem tá bancando a operação. Item 30, pra gente ir fechando, em dado momento da negociação, Vorcaro indaga se Paulo Henrique ainda teria interesse no deal, no negócio, na negociação em inglês, né? E ressalta a trajetória de parceria entre ambos. Afirma, inclusive, que teria um negócio de continuidade e centenas de ajustes ao longo da trajetória. É maravilhoso, né? O sujeito fala, bom, esse cara aqui paga bem, né? Vamos fazer vários negócios aí. Abriu a porteira. Vamos passar a boiada. E nessa hora o Paulo Henrique responde, estou com você. Continuo no deal mode. É demais. Essas expressões, rapaz, são capítulos da história do Brasil. E aí ele continua. Estou virando noite e tentando resolver. Eu vou até repetir. Estou com você. Continuo no deal mode. Estou virando noite e tentando resolver. Deal mode é demais, né? O deal mode da província. Não, estou aqui, rapaz. Estou movido aqui a essa negociação. E aí um resumo ali no item 32, que arremata tudo, amarra o que eu estou descrevendo. O acervo dos autos revela, assim, fortes indícios de que o presidente da estatal do Distrito Federal, o investigado Paulo Henrique, atuava como um verdadeiro mandatário de Daniel Vorcaro no âmbito do BRB e que, em contrapartida, receberia imóveis avaliados em aproximadamente 150 milhões de reais. E o que acontece? Centrão tem vínculo aí com Paulo Henrique Costa. Foi na gestão do Paulo Henrique Costa, lamento, os bolsonaristas reclamam que a gente fala de fatos objetivos, mas são fatos objetivos. As pessoas precisam saber. Elas vão votar no Flávio, se elas não vão votar, você vai votar no Lula, você vai votar no Caiado, você vai votar no Zema, você vai votar no Renan Santos, você vai votar em... As pessoas votam em quem quiser, mas o jornalismo tem que expor, tem que ligar os pontos. Então lá no Petrolão, teve acusação contra o Lula no caso do triplex, do sítio de Atibaia, que tinham sido reformados e customizados por empreiteiras que tinham contratos públicos nos governos do PT, inclusive no dele, e que estavam em esquema de corrupção. Odebrecht e OAS juntas nos dois imóveis. Grandes coincidências em que o brasileiro é convidado a acreditar. No caso do BRB, houve o financiamento da mansão de, oficialmente, cerca de 6 milhões de reais do Flávio Bolsonaro, na gestão do Paulo Henrique Costa. Foi financiado ali mais de 3 milhões de reais. Lembrando, isso está em detalhes no meu artigo Como Bolsonaro e Ramagem interferiram na receita para blindar Flávio. Quem quiser a história completa, é um capítulo de livro, hein? O Jair Bolsonaro se mobilizou para se pautar e aprovar um projeto que tinha um item, era um projeto antigo, mas tinha esse item de conveniência para a família Bolsonaro naquele momento, que permitia que advogados pudessem usar contratos fechados verbalmente para justificar qualquer aporte financeiro, gasto, despesa, etc. Então o Flávio estava tendo problemas para justificar de onde veio o dinheiro da mansão dele de 6 milhões de reais, tempos depois de ele ser investigado por pecular na Alerj, e aí foi muito conveniente aquela medida, porque ele tem formação em direito, então
passou a dizer que a renda dele também vem dos contratos verbais que ele fechou como advogado. São mais coincidências em que você, brasileiro, é convidado a acreditar. Então, imóveis estão aí, no entorno da política, sempre com algumas ligações bastante suspeitas. Vamos ver como é que Brasília vai se comportar diante do que vem agora, porque as provas são volumosas contra o Paulo Henrique Costa. Esse cara sabe detalhes sobre as operações envolvendo Daniel Vorcaro e ele pode dizer quem botou ele lá, ele pode dizer quem manteve ele lá, com quem que ele estava articulado para que isso fosse adiante, qual é o vínculo com propostas de medidas legislativas no Congresso Nacional em benefício do Banco Master. Então deve ter gente preocupada em Brasília, embora muita gente tenha costas quentes. E a gente vai seguir acompanhando. Será que o Paulo Henrique Costa vai fechar colaboração premiada? É um assunto para os próximos programas. O vídeo que você acabou de assistir é um corte do programa Análise dos Fatos, transmitido ao vivo às segundas e sextas às 12 horas e terças, quartas e quintas às 18. As íntegras ficam disponíveis na aba Ao Vivo do meu canal de YouTube e os cortes na aba Vídeos. Curta, compartilhe e seja membro do canal para ajudar a manter esse programa no ar. Obrigado.